consagrados, tudo bem? Sou a Ládia, faço parte do Templo Escola Flor de Lis. Falaremos sobre Madame Blavatsky, uma mulher fantástica que revolucionou o século XIX, que foi o ano em que viveu. Ela nasceu em 1831 e faleceu em 1891. Esta mulher, ela teve assim uma vida fascinante. Como dizia Aquiles, ela preferiu, em vez de ter uma vida longa e monótona, ter uma vida mais curta, vamos dizer assim, mas com muitas aventuras. Neste estudo que estamos fazendo, vamos conhecer um pouco da sua vida desde o seu nascimento até o seu falecimento e algumas peculiaridades que aconteceram com ela. Madame Blavatsky, ela nasceu na antiga Rússia, né? No caso, a cidade onde ela nasceu fazia parte da Rússia, mas que depois, com a modernização das coisas, se tornou Ucrânia. Ela já veio de uma família, vamos dizer assim, da nobreza. Ela era, teoricamente, uma princesa. Ela veio de uma linhagem de czares, de reis e etc. Então, ela já veio de uma família, vamos dizer assim, elitizada. Na família dela, ela vinha de um segmento de Helenas. Ela vinha desse segmento porque tanto a avó dela já era uma mulher estudiosa, autodidata. Ela se formou em ela estudava biologia, a avó de Helena, que também era uma Helena, e tudo que ela aprendeu foi sendo autodidata. Inclusive, ela teve reconhecimento na Europa por conta disso. Ela era bem conhecida por conta dos estudos que ela fazia. Sua mãe já era uma escritora, uma artista, mas também tinha muito renome no país dela. E chegou também a transbordar para as regiões internacionais. Já vindo então de todo um contexto de mulheres helenas e fortes, Helena Blavatsky não poderia ser diferente. Ela desde criança se notou que ela já tinha um diferencial com relação ao seu estado, vamos dizer assim, mediúnico, já era bem avançado e bem nítido. Só que ela preferia não se focar muito nisso. Ela ia vivendo a vida normalmente. Só que Helena, ela passava por situações bem interessantes. Ela, desde criança, por diversas vezes, passou por acidentes, mas o mais interessante é que esses acidentes que pareciam ser, assim, o fim para Helena Blavatsky, não eram. No outro dia, ela já estava recomposta e como se nada tivesse acontecido. Tem até um caso em que Helena, aos 9 anos de idade, estava em um caminho com a sua família. Ela estava um pouco à frente da família. E nesse período era um inverno bem ferrenho e ocorreu uma avalanche. Por questões assim de milímetros, ela não foi levada por essa avalanche. Ela sobreviveu ilesa àquela situação. Então, nós vemos que a partir daí que a vida dela não seria tão fácil assim. O tempo foi passando e, como eu já havia dito desde o começo, a vida de Madame Blavatsky já não era algo assim tão normal, vamos dizer assim, né? Ela já passava por uma série de situações onde ali mostrava que o caminho dela seria bem diferenciado. E com isso, passou-se os anos, Madame Blavatsky cresceu, se tornou uma moça, e chegou o período onde ela tinha a necessidade, devido à cultura que já existia na época dela, de se casar.
Antigamente as mulheres se casavam muito cedo e normalmente, ainda mais quando se tratava de famílias que vinham da realeza, esses casamentos eram programados. As famílias se organizavam entre si para já fazer a união através dos seus filhos, né? E como Madame Blavatsky não foi diferente. Ela aí foi então, vamos dizer assim, prometida ao senhor Blavatsky, que é o qual ela leva até mesmo o nome até hoje. Ela não quis tirar o nome dele, ela carrega o nome dele até hoje, talvez por uma questão até mesmo de gratidão. E eu vou explicar por quê. Ela já aos 17 anos, ela ficou ali tendo duas opções, vamos dizer assim, de casamento. Um príncipe, que era da região dela, e o senhor Blavatsky, que era também um governador da província a qual ela pertencia, que antigamente, como eu disse, era a Rússia, e posteriormente se tornou a Ucrânia, devido às atualizações geográficas, políticas e etc. Então, nesse período, ela ficou muito próxima desse príncipe. Só que o interesse dela por ele era diferente, não era um interesse romântico, afetivo. Ela começou a acompanhar esse príncipe porque ele conhecia muito sobre ocultismo, era uma coisa que ele gostava bastante, e isso a atraiu, e isso a deixou fascinada. E a partir daí ela começou a se tornar discípula desse príncipe, onde ali ela aprendeu muitas coisas, e a partir dali também esse príncipe começou a abrir a visão dela para coisas que até então ela ainda não conhecia. Como eu disse, ela tinha uma mediunidade bem aflorada desde muito nova, então ele, trabalhando no ocultismo, ele percebeu também que isso estava bem aparente nela. Aí o que aconteceu? Só que esse príncipe, ele disse para ela que ela tinha uma missão, e o casamento não era a principal delas. Mas, de qualquer forma, ela precisava desse casamento justamente para quê? Para que ela pudesse ter a liberdade dela. Porque enquanto ela estivesse solteira, os pais dela não a deixariam cumprir essa missão. Mesmo sendo de família muito, vamos dizer assim, evoluída mentalmente, de ter mulheres fortes, mas elas seguiam aí ainda uma tradição, que seria a união entre as famílias. Então, por isso, ela, vamos dizer assim, com segundas, terceiras e quartas intenções, ela foi e se casou com o Sr. Blavatsky, onde aí ela adquiriu o nome dele. Mas, 3 meses aí após o seu casamento, ela literalmente fugiu dele, pegou as coisas dela e partiu para o mundo. Mas é engraçado que parece que direto ou indiretamente o marido dela já entendia e até aceitou essa situação, porque talvez ele percebia que realmente ela tinha uma missão e que ela não poderia ser podada por conta disso. Então, a partir daí, ela foi e seguiu viagem pelo mundo. Inclusive, boa parte dessas viagens foi custeada pelo seu marido, o Sr. Blavatsky, e também pelo pai dela, que acabaram aí ajudando, patrocinando, enviando valores para que ela pudesse se manter durante essa trajetória que ela fez. Então ela partiu e começou ali pela Europa, passou pela Europa, conheceu várias pessoas, conheceu vários lugares e fez muitos amigos nesse período. E numa dessas viagens que ela foi aos Estados Unidos, ela fez uma amizade muito interessante que duraria um bom tempo, que seria com o coronel Henry Coach. Ela encontrou ele numa sessão mediúnica que era realizada lá também, onde eles debatiam a filosofia e a espiritualidade, e ela sentiu ali muita parceria de pensamentos, de vontades que eles tinham, que eram muito parecidas. Então eles resolveram se unir aí nessa jornada e começarem juntos essa viagem.
que ela já havia começado, ela ia continuar com ele. Então ele a acompanhou por diversos lugares que passaram ali, e ele juntamente com ela começou também a absorver muito conhecimento. Isso foi bom para ambos, que um acabava amparando o outro às vezes nos momentos de talvez desânimo ou de algum tipo de mal-estar e etc. E passou-se o tempo, como eu disse, Blavatsky era uma mulher muito forte, muito imponente. Então ou ela era amada por muitos ou ela era odiada. Com ela era 880 com relação a isso. Mas em contrapartida, ela era uma mulher muito, mas muito doce quando se tratava ali do lidar com as pessoas. Quando ela era contrariada, que ela colocava os seus conhecimentos e punha suas ideias e questionavam-a de forma a acusá-la, aí já não era assim. Aí ela já virava o bicho, né? Porque ela tinha também que defender os seus conhecimentos. Porque, como eu disse, ela, durante a jornada dela, ela foi acusada de muitas coisas, de plágios, de fraudes. Então, ela meio que tinha que manter uma defesa ali com relação a tudo isso. Mas também ela tinha muitos amigos que a ajudavam nesse processo, então facilitava um pouco a vida dela também. Ela era apesar de ter todo esse conhecimento, de ter toda, vamos dizer, essa elevação, ela era uma mulher muito simples. Conversava com as pessoas sobre qualquer tipo de assunto, para ela não tinha nenhuma barreira para ela falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre sexo. Ela falava dela mesma, ela às vezes ironizava sobre ela mesma. Ela era uma pessoa assim muito jovial nesse aspecto, então era muito muito divertido às vezes até estar com ela em alguns momentos, porque ela não era assim o tempo todo, obviamente. Mas nessa trajetória dela, nós vemos que ela acabou muito parecida com Jesus no sentido de trajetória, de jornada, porque ela passou ali por apontamentos que às vezes a desestimulavam, que a faziam pensar se ela deveria continuar ou não. Mas ela era sempre acompanhada pelo seu anjo da guarda, vamos dizer assim, o seu amigo, o espírito que a acompanhava, que ela deu o nome de John. E ele sempre a fortalecia, sempre a incentivava a continuar, porque ele sabia que a jornada dela não seria fácil. Então ele sempre estava ali dando apoio. E ela levantava a cabeça e falava bola para frente e vamos caminhar. E daí ela continuava as suas viagens. Ela foi uma das mulheres que mais teve acesso à humanidade, vamos dizer assim. Porque ela foi para o México, ela foi para o Egito, ela foi para o Canadá, ela foi para toda a Europa, ela conheceu muitos lugares no Oriente. Viveu 7 anos na Índia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E um fato interessante que aconteceu é que quando ela esteve na França, que ela foi lá conhecer, porque ela ficou sabendo que lá estava acontecendo um movimento espírita e tal, onde as pessoas estavam ali com... Vamos dizer assim, o assunto do momento era a mediunidade, a espiritualidade, os espíritos. E ela foi lá para conhecer mais sobre esses assuntos. Então, chegando lá, ela conheceu um homem muito interessante, chamado Senhor Allan Kardec. Na verdade, esse não era o nome dele, mas era o nome que ele estava usando como pseudônimo naquele momento. E lá ela percebeu que ele também tinha muitas ideias parecidas com a dela. E aí lá eles começaram a estudar sobre a mediunidade, sobre os espíritos. Ele com uma visão mais científica, porque ele era um estudioso, ele queria entender se aquilo era real, se não era. Então foi a partir dele que surgiram aí os estudos da mediunidade.
E ela também, por ser muito curiosa e querer ter mais conhecimento, ela começou ali a compartilhar o que ela também havia aprendido até ela chegar naquele momento na França com ele. E dali eles montaram uma fundação, uma sociedade chamada Société Spirit, onde lá eles faziam os estudos sobre a mediunidade, eles iam ver se a pessoa realmente tinha esse dom desenvolvido, se elas eram mesmo... já tinham essa abertura ou não. Só que, infelizmente, Madame Blavatsky, ela não podia ficar parada no único lugar, porque ela ainda tinha uma missão a fazer. Então, ela deixou Allan Kardec continuar com seus estudos lá e desenvolver o seu trabalho, que hoje conhecemos bastante sobre, e seguiu o seu caminho. Aos 20 anos... Blavatsky estava na Inglaterra no dia do aniversário dela, e lá ela conheceu um príncipe chamado Elmoria. Ele estava ali junto com vamos dizer assim, uma equipe de pessoas que vieram do Nepal, e eles estavam justamente na Inglaterra para entrar em concílio com os ingleses, para poder expor mais a cultura deles, a religiosidade deles para o mundo. Era uma das missões deles também, muito parecida com a da Blavatsky. Até então ela não tinha noção disso. Blavatsky, uma curiosidade, ela era uma excelente pianista, né, porque aprendeu desde pequena, e ela desenvolveu muito bem esse dom. E ele até mencionou, esse Elmoria mencionou ela, falando, olha, você é uma excelente pianista, se você continuar nesse caminho, você será muito famosa, e etc. Mas eu tenho uma proposta a você, você aceita? Ela nem quis saber qual era a proposta. Falou, não, eu aceito sim, vamos lá e tal. E aí ele disse para ela, olha, antes de você aceitar a minha proposta, você vai ter que passar por um processo de treinamento. E esse processo você vai fazer durante as suas viagens. E foi assim. Aí, a partir desse momento, ela começou a ser direcionada para os lugares aonde ela deveria ir. E lá obter mais conhecimento, mais entendimento das coisas. Então, para que ela pudesse, assim, chegar ao Tibete. Ela foi, como eu disse, para diversos lugares. Em cada lugar que ela ia, ela aprendia um pouquinho mais. E ela ia absorvendo e guardando essas informações. Quando chegou a um determinado momento, ela tentou entrar pela primeira vez no Tibete, mas não conseguiu. Ela não achou o lugar que ela deveria estar. Aí ela tentou pela segunda vez, depois de um determinado tempo, novamente não conseguiu. E enquanto ela tentava e não conseguia, ela voltava para suas viagens. Na terceira vez, ela entrou e foi recebida por esse mestre na porta do monastério no Tibete, um específico, porque lá tinha uma infinidade, né? E lá ela foi recebida por ele, foi acolhida pelos monges, e ali ela começou um processo mais aprofundado ainda de aprendizado. Lá foi apresentado a ela as cartas de Mahatmas, que eram, vamos dizer assim, os 10 mandamentos dos orientais, onde lá ela havia diversos aprendizados, diversos conhecimentos que até então eram guardados e exclusivos deles. Ao todo eram 86 cartas. E o interessante é que dessas 86 cartas, 64 ela simplesmente armazenou no cérebro, né? É uma memória extremamente fotográfica, né? Ela armazenou essas informações. Então, a partir daí, que ela chegou nesse estágio, que levou cerca de 17 anos para que ela pudesse aí ter esse aprendizado, Elmoria falou para ela, bom, agora você absorveu tudo o que você já poderia absorver, e nesse momento você vai agora fazer o quê? Você vai disseminar isso, você vai distribuir essa informação, esse conhecimento para o mundo. Você será a nossa porta-voz desse conhecimento. E assim ela o fez.
passando por diversas situações. Blavatsky já, a maior parte do tempo dela, ela passou viajando, normalmente em terceira classe, passou algumas necessidades até, teve até que fazer alguns trabalhos que até então não eram muito agradáveis para a sociedade, enfim, mas ela não desistiu da sua missão. Ela começou a partir daí também, passou determinada idade, ela começou a ter problemas de saúde. Ela já teve alguns na adolescência, né? Mas na infância, mas chegou um tempo que ela começou já a sentir o corpo um pouco debilitado, mas ela continuou lá. E nessa jornada dela, entre uma viagem e outra, ela escrevia livros, ela escrevia folhetos, ela fazia palestras e ela não parava. Até que chegou a um determinado período em que ela teve um problema sério na perna. E, inclusive, quando foi levada ao médico, ela estava com o Coronel Henry, e o médico disse para ele, olha, não vai ter jeito, a perna dela está tendo uma degeneração, nós vamos ter que amputar para não comprometer o resto do corpo. E ela diz ele, né, que ele passou a informação para ela, tal, e ela disse, eu não aceito, não vou permitir isso. E ela, do dia para a noite, começou a haver uma melhora, mas tão considerável que quando o médico voltou para examinar, ela disse, não vai mais haver a necessidade de amputar, porque ela está se autorregenerando. E aquilo foi fantástico, as pessoas ficaram até surpresas com aquilo, e ela foi gradativamente melhorando, voltando à sua estabilidade, e a partir dali continuou o seu trabalho. Mas vale lembrar que todos esses acontecimentos com Blavatsky, na verdade, esse sentimento de melhora, de autorregeneração, ela vem do próprio ser. Não é que é um milagre, mas a mente da gente tem essa capacidade. Ela já tinha uma mente bem desenvolvida, mas se nós trabalharmos no desenvolvimento da nossa mente, nós conseguiremos muitas coisas. Então, se nós colocamos que nós ficaremos bem, que nós vamos nos curar, que nós vamos melhorar, com certeza a nossa mente trabalha nesse sentido e ajuda o resto do corpo a fazer essa autorrecuperação. Então, tudo isso vai de nós treinarmos a nossa mente para que isso aconteça. Não era apenas simplesmente um milagre, mas era a força de vontade que ela tinha de dizer, eu não acabei minha missão, eu não posso parar agora, ainda não está na hora de eu ir. Então, ela foi e sofreu esse processo, que foi muito importante para ela, que também fazia parte do treinamento que ela estava fazendo. Dessa forma, ela melhora e retorna às suas atividades. Ela vai com o Coronel Henry para a Índia. E lá, eles montam a Sociedade Teosófica, onde eles, a partir dali, vão fazer o quê? Vão começar a disseminar, vão começar a compartilhar todos aqueles conhecimentos que ela adquiriu ao longo das suas viagens. Ali na Índia também ocorreram várias situações. Uma delas foi que existia um período ali que ela estava na Índia e que estava existindo uma guerra entre a Inglaterra e a Índia, onde a Inglaterra queria impor à Índia que a cultura deles, que a religiosidade deles já era defasada, que aquela cultura deles já era antiquada, que eles deviam evoluir, que eles deviam deixar isso para lá e vir para o cristianismo. E o que aconteceu? Algumas pessoas, ou boa parte delas, acabaram inclusive migrando, vamos dizer assim, para esse conceito do cristianismo. Muitas famílias acabavam mandando seus filhos, inclusive, para estudar em faculdades, escolas na Europa, na Inglaterra, meio que abandonando as suas origens. E Blavatsky, ela lutou muito contra isso. Ela brigava porque ela queria que as pessoas enxergassem que a cultura deles era fantástica. Era uma cultura, uma sabedoria milenar que não podia se perder no tempo, não podia ser apagada. E nesse período, ela conhece Gandhi.
que também lutava contra isso, e os dois ali se uniram e compartilharam conhecimentos e compartilharam forças para lutar contra isso, até que houve aí vamos dizer assim, uma união, e a partir dessa união houve a estabilidade novamente da cultura hindu e do povo da Índia com relação a isso. Eles começaram a enxergar que realmente o que eles estavam fazendo era errado. E a partir daí se firmou muito mais aí o conceito teosófico dentro da Índia. Ela criou mais força. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a sociedade teosófica. Sobre a escola teosófica, ela justamente foi criada com o intuito de conciliar ou de mediar essa guerra que existia entre a ciência e a religião. Justamente no período em que veio a teoria do Big Bang, e onde as pessoas começaram, vamos dizer assim, se afastar de Deus e crer mais num processo químico de explosão e com o surgimento da vida através desse atrito de moléculas e etc. A questão é que as pessoas começaram a crer de que nós não teríamos mais a necessidade de ter um Deus todo-poderoso como sendo o Criador. E simplesmente o fato daquela reação acontecer e a partir daí gerar todo o cosmos. E a Blavatsky, ela veio justamente para mostrar que não era assim que funcionava. Ela veio justamente contra esse conceito, vamos dizer assim, radical. Mas que, sim, que poderia existir a união da religião e da ciência. E que, na verdade, a ciência, ela iria ajudar a entender o processo religioso. Ou seja, porque a ciência ela vai no estudo aprofundado da coisa, de entender os porquês de tais coisas. Então, o porquê não trabalharmos e andarmos juntos, religião e ciência, e não ter essa separação, essa barreira existente. Ela justamente vem com esse conceito para quebrar esse tipo de dogma, para que as pessoas entendam e expandam a mente para ver que realmente não existe o porquê de haver essa guerra, essa briga, e que as duas sim poderiam trabalhar unidamente, que era também o mesmo conceito, o mesmo pensamento de Allan Kardec quando ela esteve com ele naquele período, porque ele justamente estudava isso, então mostrando a partir daí que sim, existia sim essa possibilidade. Outro ponto com que ela vem aí explicando e mostrando para as pessoas na sociedade teosófica é justamente de que não existe a necessidade da fé imposta, da fé cega, de que as pessoas elas têm o direito sim de buscar conhecimento, de entender mais aprofundadamente sobre esses conhecimentos e a partir daí criar a sua verdade, de criar o seu entendimento das coisas. E isso não impede de ter uma conciliação entre outras verdades. E a partir daí entender que eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e que nós devemos respeitar uma a outra, mas que também podemos sim viver de uma forma conciliada. Ela batalhou muito para que as pessoas pudessem entender esse conceito. E ela veio mostrando também para as pessoas, com a visão ampliada que ela tinha, de que a humanidade, apesar de estar engatinhando em passos bem lentos para aquela época ainda, ela enxergava sim um progresso com relação ao entendimento. Ela via sim que no futuro a ciência iria explicar, ajudar a religião a explicar sobre o ser humano, entender o ser, entender a evolução, coisa que naquele momento não era ainda possível, mas ela já vislumbrava isso e ela passava essas informações para as pessoas. E que dessa forma poderíamos ter assim o fim dessas guerras, desses pensamentos
sobre essa questão. Outro movimento que ela trazia muito para tirar conceitos da mente das pessoas é com relação à existência do bem e do mal, do inferno, dos demônios. Ela mostrava ali através do seu conhecimento que na verdade o inferno ele é simplesmente as nossas confusões mentais, as nossas guerras internas, que é o que nós temos que trabalhar. Ela sempre bateu nessa tecla, fazendo com que as pessoas entendessem esse conceito de que nós não estávamos ali à mercê ou sendo bonecos de demônios ou etc. Mas sim da nossa própria mente, que vinha trazendo ali conceitos que nós tínhamos que trabalhar e que até então não entendíamos. E com isso, além disso, na verdade, além de trabalharmos todo esse conceito, ela veio também disseminando justamente o conceito dessa unidade de vida, que é a existência das leis exatas que regem o nosso universo, que hoje conhecemos como as leis herméticas. E entre elas o karma e o dharma, onde justamente fala de ação e reação, onde nós devemos trabalhar justamente esse conceito para que nós possamos aí prosseguir nesse caminho evolutivo, que é feito justamente através do nosso treinamento de corpo, alma e mente. E assim teremos dessa forma um resultado muito mais plausível, muito mais firme com relação ao nosso processo kármico e evolutivo. Sendo assim, a Blavatsky, ela justamente trouxe principalmente todo esse conhecimento oriental por conta dessa sabedoria que eles tinham de trazer essa visão que já estava se perdendo no Ocidente. Esse foi o maior intuito de Blavatsky nesse contexto. Tanto é que uma das frases que ela usava muito, que ela batia o martelo para que as pessoas pudessem entender, é que tudo é e está em tudo, que também foi o mesmo ensinamento que Jesus ele trouxe através da gnose, explicando que tudo está interligado através de engrenagens que formam essa grande máquina. E uma das maiores frases que a teosofia, que a sociedade teosófica tem como vamos dizer assim, como sua marca, é que a verdade, que não há religião superior à verdade, ou seja, de que a verdade ela supera qualquer tipo de dogmatismo, de conceito, de imposição, que tudo vai justamente de você buscar a sua verdade. E aí interligamos com outras verdades existentes pelo mundo. E assim, dessa forma também fazer as pessoas entenderem de que a vida ela é feita de ciclos, de processos, de ciclos e etapas. Enquanto estivermos caminhando pela Terra, esse processo ele vai acontecer, como eu disse, em forma de treinamento para o nosso processo evolutivo. Então serão escalas, e é isso que ela estava mostrando para as pessoas, para que existisse um entendimento, para que as pessoas se olhassem mais e parassem de olhar somente o externo e buscar o interno. E que a partir desse interno é a base para fazer a reconexão com o divino. O que antigamente era visto como concreto, hoje estava se tornando abstrato. É justamente esse mesmo conceito que ela quis trazer de volta. Podemos ver isso hoje em dia. Passamos aí por um momento de pandemia, onde as pessoas, eu acho que essa pandemia também veio para mostrar um pouco para as pessoas, para deixar de lado essa questão materialista de ter e olhar mais para o ser. Ver o ser que está ao seu lado,
também, quando ele está passando por algum problema, por alguma necessidade. Ela justamente, nas suas obras, ela faz essa questão de mostrar esse conceito para as pessoas, justamente de que elas vejam que, na verdade, o ter nem sempre é o suficiente, mas o ser sim. E é esse ser que vai trazer esse processo que todos nós buscamos quando estamos aqui na Terra, porque a Terra serve como uma escola de processo evolutivo para nós, onde aqui nós buscamos e aprimoramos aquilo, trazemos a nossa essência como seres humanos aqui e daqui trabalhamos esse conceito tanto para nós quanto ajudar o nosso próximo. Então, esses sim eram as bases do conceito da sociedade teosófica. Falando agora um pouco sobre as obras de Madame Blavatsky, nós temos algumas delas que eu separei como sendo as mais conhecidas, né? Por exemplo, Isis Sem Véu foi uma das primeiras obras que ela fez. Esse livro dela é feito em 2 volumes. Um se chama Ciência e o outro se chama Teologia. Justamente nesses 2 livros ela abrange as questões onde ela discute sobre a teoria de Charles Darwin, como a gente já havia dito, eu já repassei essa informação de que ela lutava contra o materialismo que ali se estabeleceu por conta da chegada dessa teoria do Big Bang, de que o ser humano ele não precisava mais de Deus e simplesmente acreditar nessa reação química, mas também de que ela tinha um entendimento de que era necessário a ciência justamente para entender todo esse processo de criação e que isso nos ajudasse num processo evolutivo. Isso ela já olhou mais e escreveu mais no livro Ciência, no volume Ciência. No volume Teologia, ela já fala mais sobre, ela traz o conhecimento das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, mas o cristianismo primitivo, que é o chamado cristianismo esotérico. E ali ela mostra que nesse conhecimento, nesses estudos, é muito diferente você aprender a cultura, porque não existe imposição das coisas. Nessas culturas existe o passar o conhecimento, aí como você vai utilizar é com você. Não existem rédeas, não existem cabrestos para que você só veja de determinada forma. Essas religiões, vamos dizer assim, esses conceitos, eles nos mostram uma amplitude de ver as coisas de forma de que você não tenha necessidade de ter somente aquilo como opção. Então ela deixa isso muito abrangido no livro dela, que é a Isis Sem Véu. Já no Doutrina Secreta, que ela mesma diz que ela escreveu esse livro mais por um contexto mais psíquico, mais psicológico, onde ela mostra que é para o ser humano entender de que ele precisa fazer uma reconexão com Deus, que ele estava se afastando de Deus. E ela, ao trazer o conhecimento oriental, que foca muito disso, nessa conexão, nessa religação com Deus, que nós também teríamos que fazer isso, justamente para auxiliar no nosso processo evolutivo também. E ela ali explica mais sobre as leis do universo, que seriam as leis cósmicas ou as leis herméticas, como nós conhecemos hoje. E ela justamente nesse livro, ela mostra que a religião, ela tem sim que passar sabedoria. E dentro de todo esse contexto que ela explana ali no Doutrina Secreta, ela também coloca o uso de diversos simbolismos. E nesses simbolismos, somente você, ao ler diversas vezes e ter aí um entendimento, você vai conseguir identificar, você vai descobrir o que significa esses simbolismos que ela coloca, que é muito interessante também. E para mostrar que só vai enxergar aquele simbolismo quem está preparado para ter esse entendimento, essa expansão de visão.
Aí depois nós temos também um outro livro muito interessante, que inclusive ela sugere para quem for começar a ler as obras delas, que comecem por este livro, que é A Voz do Silêncio. É um livro também muito bom, que ele justamente mostra que o ser humano ele tem que estreitar esses laços com o divino. Mas para que nós possamos fazer esse estreitamento, nós temos que passar por um processo de treinamento. Treinamento da mente, treinamento da alma, treinamento do corpo. Silenciar a nossa mente do material para chegarmos ao espiritual, que seria dessa forma o processo de purificação do ser, para que nós pudéssemos conseguir ter muito mais amplificada essa reconexão, essa conexão com Deus, com o divino. Então esse livro é muito interessante. Posteriormente, nós temos aí A Chave para a Teosofia. Já nesse livro dela, ela aborda sobre os mistérios do ser humano. Ela fala ali dos ciclos da vida, da vida e da morte, e compara esse ciclo em diversas religiões, os comparativos de como cada uma delas enxerga esse contexto. E que apesar de tudo isso, desses comparativos, que no final das contas todos estão interligados. Ciência, filosofia, a arte, o esoterismo, que todos eles, ou o divino, que todos esses estão justamente interligados, não tem como você fugir disso. Então ela fala, resumidamente ela diz assim, enxerguem. É isso mesmo, vocês têm que aprender a conviver, porque é assim que a vida funciona. É um ciclo e um depende do outro, cada um faz parte de uma engrenagem. E que essas engrenagens unificadas, elas fazem a movimentação do nosso cosmos, do nosso universo, e um está direto ou indiretamente interligado ao outro. Não temos como negar isso. E sendo assim, então, é um dos maiores ensinamentos que a Madame Blavatsky deixou a respeito disso. Agora passando, falando um pouco da minha visão em tudo isso que eu passei para vocês, da minha análise pessoal, além obviamente de nós já entendermos de que realmente ela era uma mulher esplêndida, uma mulher maravilhosa, ela também era um avatar que passou pela Terra, que caminhou aqui conosco, justamente trazendo todo esse trabalho desse ensinamento para que o ser humano ele evoluísse. E nós vemos também, no meu conceito, claro, de que apesar de tudo isso que aconteceu, ela teve que fazer sacrifícios, que ela teve que abdicar de algumas coisas para seguir na sua missão. Como eu disse, ela foi acusada inúmeras vezes de fraudes, plágios, mas nada disso atrapalhou o caminho que ela tinha que fazer, a jornada, que era justamente abrir esses mistérios que estavam lá guardados, as sete chaves para a humanidade. Então, vamos dizer assim, que é algo muito precioso. Ela veio mostrar para as pessoas que a sabedoria ela não deve ser guardada. Justamente isso, que a sabedoria ela deve ser distribuída, que ela deve ser compartilhada. E, infelizmente, algumas pessoas não entendem, mas eu acredito que isso, desde a época que ela deu os ensinamentos até agora, esse processo ele vem se modificando gradativamente e com um certo avanço, e isso é muito bom. E eu vejo também no sentido de que quando eu leio e estudo sobre Blavatsky e sobre outros avatares, os quais a gente já menciona aqui nos nossos cursos, nós observamos que cada um deles, na sua época, ele acabou quebrando barreiras. Ele acabou destruindo muralhas que dividiam coisas, que dividiam pensamentos, que dividiam pessoas. Um fato que eu não contei para vocês, mas Blavatsky ela lutou inclusive na guerra, no período da Índia, onde a Inglaterra queria impor o cristianismo para eles.
para que eles entendessem ou que eles achassem que a cultura deles ela já era perdida, que ela era defasada, que ela não tinha mais que existir e que o cristianismo que era o momento. E ela contra o próprio povo indiano, hindu, ela foi e guerreou dizendo: pessoas, a cultura de vocês, a religião de vocês é maravilhosa, vocês não podem deixar isso morrer, não podem deixar isso se perder. E ela lutou justamente contra esse tipo de pensamento e que eles permanecessem com toda aquela riqueza de conhecimento que eles haviam trazendo há milhões de anos, para que aquilo não se perdesse. Então essa foi uma das grandes missões dela. Assim como Jesus veio trazendo uma modificação de pensamento, onde era tudo olho por olho, dente por dente, e ele mostrou que o amor é a melhor forma de lidar com as coisas. Isso trazia a evolução ao ser. Então, cada um deles, no seu tempo, ele veio ali modificando situações. Então, nós temos sim que dar valor, que dar atenção a todos esses avatares, os quais nós estamos estudando, e muitos outros que ficaram fora da nossa lista aí, mas que posteriormente, com certeza, nós vamos mencionar. Justamente para nós entendermos o que nós podemos fazer. Necessariamente não podemos ser avatares, mas cada um fazendo a sua parte, como a Blavatsky mencionou, que somos elos de uma mesma corrente, porque fazemos parte de uma engrenagem, nós podemos sim modificar as coisas. Ou não seja do mundo inteiro, mas do nosso mundo que está próximo de nós. Basta nós buscarmos isso. E com certeza, ao buscarmos isso, ao buscarmos esse conhecimento para nos conhecer também, nós estaremos aí avançando no nosso processo evolutivo, tanto nos ajudando quanto ajudando outros, que foi o que ela fez. Ela veio para também passar por um processo evolutivo, para ela se elevar, para ela crescer espiritualmente, mas ela conseguiu ao mesmo tempo ajudar muitas outras pessoas. Então todos nós temos esse potencial. Todos nós temos essa capacidade. Basta buscarmos, basta querer. E é o contexto final que eu deixo aí com relação ao estudo de Blavatsky, e vou deixar uma das frases que ela disse no livro dela da doutrina secreta, onde ela diz: a humanidade, pelo menos na sua maioria, detesta refletir, mesmo em benefício próprio, magoa-se como se fora um insulto ao mais humilde convite para sair por um momento das velhas e batidas veredas e a seu critério para seguir em alguma outra direção. Então não vamos ter medo do novo, não vamos ter medo do processo evolutivo, não vamos ter medo de conhecer, e sim ao contrário, ter sede de buscar esse conhecimento, assim como Blavatsky corajosamente fez ao seu tempo, que era totalmente fora da normalidade. Agora, nós vamos fazer um processinho onde vai nos ajudar justamente nesse contexto. Eu vou explicar como esse processo funciona, e aí vocês podem fazer na casa de vocês, tá bom? Agora, para a finalização da nossa aula, eu vou dar uma explicação de como vocês farão o exercício que eu deixei aí no final da apostila para vocês. Então, aí na apostila, vocês vão ver a imagem de uma balança. Então, como vai ser isso? Vocês vão procurar um lugar calmo, tranquilo, um horário que seja bom para vocês, vão se recostar num lugar que também seja confortável, que vocês se sintam confortáveis. Vocês vão escolher uma música bem suave, bem calma, para acompanhar nesse processo, uma música que seja de agrado de vocês. Caso vocês não tenham algo em mente, vocês depois podem perguntar, nós damos aí indicações de algumas músicas boas para o processo, tá bom? Então, a partir daí, você vai estar visualizando essa balança, que eu coloquei a imagem aí na apostila de vocês. Esse processo, ele vai justamente auxiliar a nos equilibrar enquanto a energias, pensamentos. Então vamos lá. Você vai imaginar essa balança, o lado direito e o lado esquerdo.
No prato que está ao lado direito, você vai visualizar o que você quer renunciar, o que você quer tirar, o que você quer eliminar. Então você quer renunciar sentimentos ruins, você quer renunciar pensamentos negativos, tudo aquilo que faz mal para você como ser, atitudes ruins, tudo que você acha que não é bom, que te faz mal, você quer renunciar, ou seja, você quer eliminar da sua vida. Conforme você está fazendo isso, você vai perceber que a balança o prato da balança ela vai pender, ou seja, porque são sentimentos, são reações, atitudes que estão pesando. Agora, no seu prato esquerdo, você vai agora visualizar o que você quer adquirir, o que você acha que é necessário para que você se sinta bem. Então você vai pôr sentimentos bons na sua cabeça, você vai trazer alegria, sentimentos alegres, tudo que te dá prazer de viver, sentimentos positivos, pensamentos positivos. Ao fazer isso, você vai perceber que vai existir um equilíbrio dos pratos nessa balança. Quando existe um equilíbrio, nós vamos ter um entendimento de que realmente o ser humano tem um lado negativo e um lado positivo. E que ao identificarmos esse lado positivo, esse lado negativo, perdão, nós vamos trabalhar com o lado positivo. Então, ele vai anular esses sentimentos, esses pensamentos negativos e vai trazer um equilíbrio, porque o ser humano, ele é composto de luz e escuridão, assim como o yin e yang. O que é necessário é existir um equilíbrio entre esses dois campos, para que nenhum sobressaia mais que o outro, porque positividade demais às vezes também atrapalha. Então existe a necessidade de um equilíbrio. Tudo que é em excesso é prejudicial. Já diz aí um ditado e é um fato. Se nós comermos, vamos pôr muito açúcar, consequentemente teremos aí um processo de diabetes. Então quer dizer, tudo que é em excesso vai nos prejudicar. E o açúcar é algo saboroso, é algo agradável, mas não podemos ter o excesso. Então, esse exercício, enquanto vocês estiverem escutando a música e etc., vocês vão justamente mentalizando nesses sentidos para trazer o equilíbrio para vocês em todos esses campos. E ao fazer esse exercício, vocês vão estar pondo em prática a lei da simetria, a lei do equilíbrio, que faz parte das leis herméticas, que esse já é um outro estudo também, que será dado no nosso templo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe suas perguntas, nós responderemos com o maior prazer. Até mais!